Olá amigos leitores, amigos do Grilo Falante, bem-vindos mais uma vez a este canal agora em 2024. Espero que tenham feito boa passagem de ano, que estejam tranquilos, descansados e prontos para novas aventuras literárias. Eu trouxe aqui para este momento um título muito especial, li recentemente. Na verdade, eu havia programado um outro título, mas quando eu me deparei com esta leitura, eu atropelei a ordem e resolvi começar o ano com O País Sem Chapéu, de um autor haitiano, Dany Laferrière, que é uma obra que trouxe muito impacto, muitas reflexões. E eu gostaria, antes de falar do autor, da obra, eu gostaria de mostrar para vocês uma pequena passagem, porque eu acho que ela vai dizer muito da obra, muito mesmo. E eu estou aqui num capítulo que é a obra dividida em duas partes, vamos colocar assim, que o autor coloca como o país real e o país sonhado. Eu vou ler agora um trechinho do País Sonhado. Essas partes são capítulos que vão se alternando. Muito bem. E aqui diz assim, olha, esse autor, eu acho que eu vou ter que falar alguma coisa aqui, senão vocês não vão entender bem. Ele está retornando ao Haiti, o narrador, que é o autor, porque ele também se nomeia Dany, como o próprio autor real aqui, que está na capa do livro, na interioridade aqui da narrativa. Ele se faz como um narrador homodiegético, aquele que, embora esteja em primeira ou terceira pessoa, não importa, no caso aqui é em primeira, mas ele não se coloca como protagonista. Ele narra, ele conta a história, ele participa da história, mas existem outros personagens e fatos que vão sobrepor a si mesmo. Pelo menos, teoricamente seria assim. Vejamos, ele diz assim, ele voltou depois de 20 anos ausente do Haiti. Nós estamos agora aqui no ano de 1996, porque em 76 ele teve que sair às pressas do país por causa de uma ditadura violentíssima, né, do Baby Doc, que é filho do Papa Doc, que são dois ditadores muito cruéis lá no Haiti, e ele era um jornalista, ele se sentiu ainda que muito jovem, de 3 anos, perseguido, e decidiu deixar o país, a exemplo do pai alguns anos antes, também jornalista, também perseguido por ditadores, e se exilou nos Estados Unidos. No caso, ele foi para o Canadá. 20 anos no Canadá, ele está agora retornando a Porto Príncipe, está com a mãe, uma tia, René, e vai visitar amigos, pessoas conhecidas, para se inteirar novamente do Haiti, esse Haiti do presente, que ele se sentiu até este momento tão exilado, não só territorialmente, mas até culturalmente. E neste momento ele está conversando com a mãe e veja só o que acontece aqui. Olha que narrativa. Eu me lembro desse exército de zumbis que o velho presidente tinha ameaçado lançar contra os americanos se eles ousassem pôr os pés no solo haitiano. O general do exército morto. Eu me lembro muito bem desse episódio. Eu estava em Miami na época e o Miami Herald transcreveu as palavras do velho presidente. Onde estava, então, esse exército quando os americanos desembarcaram? De repente, o rosto de minha mãe fica sombrio. Ele estava lá. Ela acaba articulando. Ele esperou as ordens. Finalmente, o velho presidente fez um pacto com o jovem presidente americano. O exército americano ocupará o país durante o dia. À noite, o país será entregue ao exército dos zumbis. Nova política. Em vez de separar o espaço territorial, os americanos ocupam o norte, o noroeste, o centro e o oeste, e os haitianos o sul do país, como foi decidido. Eles finalmente optaram por uma divisão do tempo. O tempo, não o espaço. O espaço é muito visível para a imprensa internacional. O tempo é invisível. Começo a compreender e apreciar ao mesmo tempo esse curioso pacto. Então os soldados americanos voltam para suas casernas à noite. No mesmo momento, o exército dos zumbis se prepara para sair. Claro, como dia. É preciso dizer que o único pavor do soldado americano, como esse jovem soldado de Ohio, era circular na noite haitiana.
Todos eles ouviram falar do voodoo antes de chegar a Porto Príncipe, e todos têm medo de enfrentar o inimigo invisível, cujo riso congela os ossos. De dia, são apenas pobres negros, mal equipados, sua arma mais recente data da Segunda Guerra Mundial. Mas à noite, sim, mãe, acho que essa divisão de trabalho é perfeita. O dia para o Ocidente, a noite para a África. Continua aqui maravilhosamente, mas eu vou interromper para comentar algumas questões que são pertinentes a toda a obra e que são fantásticas, literalmente falando e teoricamente falando, o elemento do insólito, do que não se pode explicar, do que vai de encontro à racionalidade, essas questões todas. Mas vejamos, mãe e filho, a mãe ficou no Haiti, ela falou, eu nunca vou sair desse país, não é? O filho, por questões políticas, foi obrigado a deixar o país sim, e se aculturizou. Ele foi morar em Montreal, falar a língua lá, o francês provavelmente, e embora o Haiti fosse, nos seus primórdios, uma colônia espanhola, mas recebeu uma concessão lá na França, no século XVII, para fazer a agricultura ali, a cana-de-açúcar, o café, e a França tomou posto que seria o aspecto mercantil, econômico da agricultura do Haiti. Bem, para tanto, reservou-se ao direito de trazer pessoas escravizadas do Sudão, de Gana, de parte de Angola, o povo banto, né, da língua Fon, para o território do Haiti para trabalhar naturalmente nessa agricultura. Bom, essa escravidão não durou tanto, porque no século XVIII, o Haiti, inclusive, um país, né, que é, na verdade, caribenho, foi o primeiro a declarar a abolição da escravatura. E a população do Haiti, naquele momento, original, já havia sido praticamente dizimada. Quem estava, a predominância da população era o quê? A população de escravizados, naquele momento, a partir daí libertos. Bom, com o choque com a cultura ocidentalizada, cristã, católica, naturalmente que houve uma imposição, não é, do colonizador para que se aderisse à sua religião, à sua língua, os aspectos que nós já conhecemos bem, que nós passamos por um processo muito similar aqui no Brasil. Somente a questão, a diferença aqui no Brasil houve um sincretismo, não é? E daí originou-se nesse encontro das duas culturas, das duas religiões, das duas línguas do povo africano, banto, predominantemente banto, com o cristão católico aqui, houve o que nós chamamos de sincretismo e criou-se aí a Umbanda, que até hoje é uma vertente religiosa muito expressiva aqui no Brasil. Mas lá no Haiti, não, foi outra questão, foi o Vodou. E nós conhecemos o Vodou até então, né, pelo olhar, pelo filtro dos ocidentais, da Europa, dos Estados Unidos, e embora haja Vodou também em certas regiões dos Estados Unidos, mas de forma o quê? Satanizada, diabólica, não é? Porque essa era a versão lá deles. No entanto, nós vamos conhecer o Vodou aqui como uma prática cultural, mais que religiosa, uma prática cultural, que abole completamente esse medo, esse horror que se tem, por exemplo, da morte. Crê-se que seja muito naturalmente uma passagem para uma continuidade da vida dentro de uma perspectiva mística, espiritual. Muito bem. E é assim que se crê, é assim que se vive. A morte está pautando toda a obra, é um dos grandes temas da obra, mas na perspectiva do Vodou. Muito bem. Então, quando houve, depois de tantas questões, né, de ditaduras, depois que elas foram, de certa forma, o Baby Doc, né, se exilou, foi para a Europa, desistiu da ditadura lá no Haiti, aí veio uma entrada forte dos Estados Unidos, né, para controle do território. Bem, essa questão política toda, e claro que houve resistência, né? Houve resistência. E aqui vem o presidente lá do Haiti, um homem muito sábio, imbuído, né, da sua cultura, dessa religiosidade vodou. Ele faz um pacto, ele negocia com o presidente dos Estados Unidos para dar, inclusive, satisfação ao seu povo, que os Estados Unidos poderiam ocupar e fazer o que lhes cabia ali, que não teria como eles evitarem, na verdade, eles não tinham como resistir a isso, né, materialmente falando, então eles resistiram culturalmente. Falaram assim, olha, durante o dia trabalho dos americanos, à noite
o território é nosso. Então, por isso que a divisão foi temporal. Então, a obra se divide entre país real, que é do dia, que é todo esse Haiti contemporâneo, quando em 1996 o nosso narrador, personagem aqui, autor, né, retorna ao seu país, nessa biografia, autobiografia ou memória. Os limites são muito pouco claros aqui ao longo da narrativa, mas ele volta e ele está com um olhar desconfiado sobre esta cultura original, porque ele ficou tanto tempo fora, praticamente 50% da sua vida ele ficou no Haiti e depois fora, numa cultura muito forte, né, muito diferente. Ele se ocidentalizou, a verdade é essa. Enquanto ele retorna, ele tem muitas dificuldades, tanto que na parte que compete ao país real, são capítulos curtos e são como se fossem cenas que ele vai captando, sabe, como se ele estivesse andando e num apelo sensorial muito grande. Ele não só vê, ele não só escuta as pessoas, as cenas, como ele sente os odores, ele sente muito calor, ele torna-se insuportável quase para ele o calor do Haiti, porque ele fala, eu vivi muitos anos lá no norte, né, perto quase que dos polos, portanto, tudo para ele agora é estranho, ele foi transculturado, e ele está retornando agora no intuito de escrever uma obra literária. Ele é um escritor agora, foi jornalista, agora é escritor, que ele fala, eu vou falar do Haiti no Haiti, que é o que ele fala aqui na introdução. Ele tem uma espécie de um prefácio feito por ele próprio, em que ele fala que ele está ali sentado num quintal, numa mesa bamba, com a sua Remington antiga, escrevendo ali o seu livro, porque ele quer falar do Haiti no Haiti. Só que ele está encontrando dificuldades por causa do distanciamento geográfico, temporal e cultural. Há um esforço muito grande. É muito bacana, por exemplo, quando ele tenta resgatar a sua visão da sua cultura original, por exemplo, quando ele encontra um velho amigo, o Felipe, de infância lá, de adolescência. Eles estão andando pela cidade, num jipe do amigo, e quando eles estão num determinado momento, ele vê uma cena citadina lá, urbana, e fala com o amigo, fala, para aí que eu queria ver aquilo. Aí ele fala assim, olha, veja aquilo e tal, também convido o amigo a ver. O amigo diz para ele assim, olha, eu não vou parar, porque eu não posso ver como você vê. Eu não fiquei 20 anos fora do Haiti. Né? Quer dizer, o que ele está falando? A cena era corriqueira, né? Para quem é o habitante ali, original, né? Que nunca saiu do Haiti, como a mãe dele também, o Felipe, também nunca saiu do Haiti. Ela tornou-se estranha para ele que ficou tantos anos fora, não é? Então, assim, são em pequenos momentos, cenas assim, flashes da vida comum, ele dentro de um táxi, morrendo de calor, inadaptado, no mercado, pedindo um amigo para ir com ele, porque ele não saberia negociar, porque ele perdeu o traquejo para negociação, como se ele fosse um estrangeiro, as suas roupas, tudo em relação à sua vida ali nos pormenores, soa para ele agora estranho, né? Causa esse estranhamento. E aqui nesse diálogo com a mãe, voltando agora, quando ele fala do país sonhado, é o país original. Quando ele começa a perceber e se sentir tocado pela sua cultura ancestral. E isso se deu devido a um fato interessantíssimo. Tem um homem que é um passador, que é uma espécie de um líder espiritual lá da cultura, né, Vodou, que ao vê-lo vai fazer um convite único, estranho para ele. Assim, olha, você quer ir ao país sem chapéu? Que é o país dos mortos. Você fala que nenhum morto é enterrado com o chapéu, mas sem o chapéu. Aí ele fala assim, mas aí tem que morrer? Aí ele fala, não, você vai visitar, depois você retorna. Aí ele falou que dava a resposta depois. Ele achou aquilo muito estranho, mas não ficou calmo com aquela situação, ele ficou muito tentado, porque ele imaginou como escritor, olha que deixa maravilhosa. Aí é o aspecto, né, da construção, né, da narrativa, é uma questão metalinguagem, né, da metalinguagem também, que seria um caminho fantástico. Ele falou assim, eu vou ser um novo Dante Alighieri, quer dizer, a vaidade ali também, né, foi trazida à tona, porque ele fala assim, se eu vou ao mundo dos mortos e retorno,
e conto, porque ninguém voltou para contar, a gente sabe que existe, mas ninguém conta o que existe do lado de lá. E ele seria o único a ir, a voltar e a ter o poder de relatar. Isso seria fantástico, né? Um novo Orfeu, né? Vai lá no mundo dos mortos, né? Mas sem nenhuma Eurídice nesse caso. Mas ele ficou muito tentado, mas com medo. Por quê? Porque ele passou por esse processo de aculturação, né? Da racionalidade. Então, ele teme que algum processo, não sabe como vai se dar isso, mas que ele vá e não retorne. Isso ele não quer. Então ele começa a visitar um professor da universidade, que é um antropólogo, etnólogo, conversar com os amigos, para saber quais as garantias ele teria, então, para retornar. Eu não vou contar mais nada, não vou contar como isso vai se finalizar, não. Eu gostaria muito que vocês lessem a narrativa, estou dando um pitaquinho. Mas eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: a questão da língua, por exemplo, quando ele, principalmente na parte do país real, é a língua bem coloquializada, muitos diálogos, por isso o texto flui, é bem rápido, os capítulos são curtinhos, são flash de cenas, de situações, dentro de casa, nas ruas, com amigos, com um ex-amor, mas para que ele vá, é como se fossem fragmentos que ele vai compondo, um quebra-cabeça que ele vai compondo, tentando visualizar ali o seu mapa, né, cultural, o seu mapa interno, se familiarizar, né? Isso que é a questão, é o familiar que ele procura, porque tudo soa estranho até aquele momento. E o mais interessante é que este livro fez parte de um projeto de mestrado muito bacana da autora, uma pesquisadora da USP, e quando ela fez o projeto dela de mestrado, a Heloísa Moreira, incluiu em literatura francesa a tradução deste livro. Olha, o único título que nós conhecemos do Dany, traduzido para o português, isso se deu em 2011, embora essa obra tenha sido escrita em 96, foi esse título, que ela teve essa ideia maravilhosa, não é? Foi editado na época da editora 34 e agora foi reeditado pela TAG Livros, nesse projeto gráfico aqui maravilhoso. Por quê? Porque a autora fala também que a literatura dele parece como uma pintura primitiva. E eu achei essa analogia maravilhosa, porque sim, não é? Cada capítulo é como se fosse uma cena. E uma cena com aquelas tintas, né, buscando o que seria, aspas, né, o primitivo. E nada de mais sofisticado do que essa cultura, do que essa visão de mundo. Tem uma passagem fantástica aqui também, quando os haitianos falam que não foi Neil Armstrong o primeiro a pisar na Lua, não foram os Estados Unidos o primeiro, que tudo lá no Haiti, todos eles sabem perfeitamente bem, com muita tranquilidade, que foram os haitianos. E aí também eles estão, como? Que não tem nem tecnologia, não tem nada, como pode ser? Aí eles falam que foi a visita dos zumbis, né? Dentro desse aspecto do transcendente, do religioso. Gente, é fantástico, umas coisas aqui que são incríveis. E os capítulos, todos eles são introduzidos por uma epígrafe, tá? São provérbios haitianos. E a Heloísa disse que traduziu praticamente, vou dizer aqui a expressão dela, ao pé da letra, para que se mantivesse nas epígrafes. Elas são várias, cada capítulo vai ter a sua epígrafe, e aí você vai estabelecer essa conexão com o capítulo, claro, na sua leitura, depois me conte. Mas ela fala o seguinte, olha, para manter ali a legitimidade, a identidade mesmo, e o mistério, ou que seria com muita sutileza, o aspecto da cultura haitiana que está escondidinho ali naquelas epígrafes. Gente, eu achei isso fantástico, mas muito fantástico mesmo. Então, nós temos aí a religiosidade e a cultura como dois grandes motores, né, que vão impulsionar essa narrativa, essa obra de memória autobiográfica, que não é tão extenso, é uma obra de menos de 200 páginas, mas que é de um sabor, de uma peculiaridade, de uma originalidade incrível. Foi uma obra realmente que a mim surpreendeu muito. E à medida em que vocês lerem, por favor, me conte, me dê um retorno. Tá? E se tiver alguma perguntinha que não precisa de muito spoiler, pode fazer nos comentários que eu respondo. Aliás, meus amigos, por favor, faça um comentário, dê joinha, tá? Esses mecanismos vão ajudar bastante aí o trabalho a continuar, tá certo? E neste ano novo, dê um presente para um amigo.
indique o canal do Grilo Falante, vamos crescer juntos. Olha, eu vou deixar esse comentário por aqui agora. Volto logo em breve com uma nova obra maravilhosa, sempre terça e quinta, lembre-se disso. Mas eu gostaria muito de saber das leituras de vocês. Se conhecem também literaturas de outros autores caribenhos, olha, são riquíssimas, riquíssimas. E toda troca de leitura, de experiência, naturalmente, que vai fortalecer nossos laços, os laços de vocês do Grilo Falante. Um abraço, muito obrigado, tenha um maravilhoso ano com excelentes leituras. Até breve.